tá ali, E essa uma questão, vítima também. né, de você trocar espécies ou animais de biomas é uma questão que hoje a gente já sabe assim, né, que é uma coisa que não funciona. Principalmente você trazer espécies, né, de biomas boreais para a floresta tropical, porque aqui né, uma floresta tropical é o paraíso das plantas, né? Qualquer planta ela né, que está acostumada num bioma boreal, num tropical, ela se desenvolve muito mais rapidamente, de outra maneira. Né? E normalmente ela, enfim, brigando, né, com as espécies originais. Totalmente. E aí vai enriquecendo, vai enriquecendo. Agora, tentando trazer só um pouquinho, acho que a gente já está indo um pouquinho para nossa reta final. Juro? Não sei, Cacá. Podemos conversar mais. Podemos, então vou abrir o assunto para uma coisa que eu acho que é esse... Eu também quero fazer uma pergunta sobre as maleabilidades. Esse limiar entre arte e design, né? Que eu acho que você está justamente nesse lugar, né? Tá no Inhotim, é reconhecido como um artista por muitos, mas também trabalha numa dimensão do design, porque o design tem essa visão de solucionar problemas, enquanto a arte tem mais a função de criar novos problemas, talvez. Né? Então, como é que você se enxerga um pouco nesse lugar assim, de designer, artista, de questionador? Isso é um lugar que você se sente confortável? Só abrindo um pouco mais, uma coisa um pouco mais abstrata. Que nem diz um grande artista brasileiro, Valtércio Caldas, né? Diz que a área de conforto da arte é o desconforto. E principalmente a fronteira entre design e arte, ela é bastante desconfortável porque muitas vezes é polêmica. Sim. Né? Então você já nasce polêmico, né, nesse lugar. Assim, você já nasce polêmico, né? Eu acho que, assim, eu tive uma certa habilidade em driblar um pouco dessa polêmica, até porque o meu trabalho ele tem uma força como arte contemporânea e tem uma força como design. A questão do design, ele vem porque eu me coloquei inicialmente, assim, né, como design no mercado, né, em função de algumas coisas. Mas aos poucos eu, na verdade, né, tenho mais afinidade, eu tenho mais trânsito, eu me sinto mais à vontade, né, dentro dos conceitos de arte contemporânea do que dos conceitos de design. Agora, o que acontece é o seguinte, eu acho que eu também, de uma certa forma, ajudei a abrir um novo mercado aqui no Brasil, que lá fora já está um pouco mais estabelecido, que são objetos que têm conceitos de design e de arte. E hoje, né, tanto aqui no Brasil como no mundo, a cada feira de arte contemporânea, você tem lá um setor dedicado aos designs autorais, aos design art, ou seja, né, que são justamente designers, artistas que trabalham o resultado dos objetos dentro desses dois conceitos, né, digamos assim, da funcionalidade e do desconforto da arte. Exatamente. Né? Então, eu acho que foi uma coisa também que os irmãos Campana fizeram também. E a gente mais ou menos é contemporâneo desta época, deste conceito e desse novo mercado que é bastante emergente e importante, tanto aqui no Brasil agora como no mundo como no mundo inteiro. Você vê que hoje a gente tem aqui um setor muito forte na SP Art, na Arte Rio, ou seja, em todas as feiras isso vem acontecendo. Estão abraçando, né, esse lugar, né? Então essa fronteira aí agora tende a crescer, né? E eu acho que é um mercado. É um ganho para todo mundo, né? É um ganho para todo mundo, eu acho. E até para o design e para a arte, né? Porque eu acho que aí tem uma terceira vertente que é a união. E para o consumidor, para o colecionador, para quem aprecia, também é
é um respiro, né? Exatamente. Pra gente não ficar colocando também as coisas tanto em caixinha, assim. Aham. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é que recentemente você teve daí entrando um pouco mais nesse mundo da arte contemporânea, você teve uma colaboração com o Ai Weiwei, né? Um artista chinês. Então, o artista, o Ai Weiwei, que inclusive hoje inaugura a exposição, que é a maior que ele já produziu no mundo, aqui na Oca, né? E parte dessa... Maior em que sentido? No sentido maior de quantidade de isso, obras? em Ou... quantidade de obras. São 8.000 metros, né, de obras que parte de obras dessas... reunidas, né? Reunidas, exatamente. Isso é uma coisa muito relevante, né? Porque o Ai Weiwei é um expoente muito importante da arte contemporânea chinesa, fazendo a sua maior exposição no Brasil. Então essa conversa entre China e Brasil, que também tira um pouco desse eixo, né? Ele tem que China, fazer Estados tudo Unidos, fora China, Europa. Tudo que ele tem que fazer tem que ser fora. Exatamente. Assim. E de alguma maneira ele também traz traz a questão dos refugiados, entre aspas, através da figura dele, né? Ele traz realmente muitas questões importantes, Muitas. né? E ele usou como suporte, né, vários ateliês no Brasil. Um deles foi o meu, lá na Bahia, Bacana. que a equipe dele, junto com uma parte da minha equipe, trabalharam durante 4 meses, né, num mega projeto. Foram 50 pessoas trabalhando durante 4 meses, Nossa. 30 chineses, artesãos chineses que eles trouxeram da China. E mais, enfim, né, outros da Alemanha, enfim, e usaram outros pontos também no Ceará, aqui no interior de São Paulo, e eles trouxeram também muitas obras dele que estavam fora do Brasil. Então para mim, foi uma experiência muito interessante, né, e acho que o resultado do trabalho vai ser muito bacana. E ele usa, o nome da exposição se chama Raízes, né? E ele usa muitas raízes de Pequim Vinagreiro lá que eu cedi para ele, né? Sua especialidade. Que é a minha especialidade. Né? E ele também, eles fizeram uma coisa monumental lá em Trancoso, que foi modelar. Porque ele tem esse trabalho de fazer para vocês aqui depois as modelagens de algumas árvores para trazer o molde dela para dentro do ambiente expositivo. Eles modelaram lá um pequi morto, ocado por dentro, de 36 metros, de mais de 1.200 anos. Uau. É uma equipe de 30 chineses, trabalharam lá durante esses 4 meses. Eles modelaram por dentro e por fora em silicone. E levaram esses moldes todos para a China. Deu 3 caminhões dessas carretas enormes, e isso não vai fazer parte da exposição, mas eles vão fundir essa árvore toda em ferro, em pequenos pedaços, e depois montar em tamanho natural. Não sei exatamente aonde ainda. Nossa, que lindo. Porque tem a característica do Pequi também, tem uma coisa que ela é oca, é isso? Tem uma... Esse é o processo de envelhecimento de todas as árvores, que no Pequi é mais evidente, né? E toda árvore chega em determinada idade, entra num processo de envelhecimento e ela vai morrendo por dentro, né, pelo cerne. E normalmente ela ficando de pé, ela vai ocando até ficar fraca e tombar naturalmente, né? Só que a raiz ela continua forte, né? Tem uma coisa assim? A raiz também, né? Ela envelhece, mas é uma parte mais forte da árvore, né? Eu acho tem um lindo processo de envelhecimento diferente, né? E isso também é uma coisa que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender, que é o manejo e você explorar a floresta corretamente, porque na verdade a floresta ela tem que ser manipulada, ela tem que ser explorada, e as árvores têm que ser derrubadas, né? Porque quando você derruba a árvore numa determinada idade, né, que é, digamos assim, né, o envelhecimento dela, você tem uma madeira de boa qualidade, e você proporciona dentro do bioma, ou seja, dentro da floresta, né, um desenvolvimento melhor das espécies que estão nascendo, né? Sim. E isso cria uma dinâmica, um ciclo na floresta que, com, por exemplo, a interferência correta do homem, a floresta fica muito mais saudável e muito mais produtiva. Que seria o derrubar e não desmatar, né? Seria quando tá num momento certo de ela realmente se render para um novo ciclo, você compreender que você pode ajudar a floresta a se ressignificar, né? Exatamente, você falou muito corretamente. Isso se chama manejo sustentável,
que, na verdade, no Brasil funciona mais como fachada do Exato. que como realidade, né? Então... porque esse é o perigo, né, da gente... esse é o grande perigo, né? Porque vira um manejo travestido de desmatamento, né? Que é, que é o que muito acontece aqui. Que é o que muito acontece. Né? Que é essa falta de educação ambiental, essa falta de consciência, essa falta de noção. Eu acho que a gente tem muito esse negócio que a gente só se mobiliza quando a gente sente na pele, né? Só que assim... Exatamente. Já estamos sentindo na pele, literalmente, né? E só que falta a consciência de você entender que é isso que causa aquilo. Né? Então, mas devem existir também no Brasil algumas escolas de pensamento, algumas pessoas que estão corretas, talvez. Né? Até seria legal, Hugo, se pudesse comentar de um nome ou outro que pra gente até poder buscar e ir atrás desse tipo de informação. Quem que tá fazendo esse trabalho de entendimento do manejo sustentável de uma maneira correta, além de você, que é alguma referência? Eu, na verdade, não faço manejo sustentável, né? Eu faço aproveitamento de resíduo florestal, que é Você não está nessa correlação de fazer a floresta crescer, né? Mas só utilizando aquilo para... Mas eu, depois de muitos anos de ter visto muitos absurdos, eu tive a oportunidade de, no ano passado, conhecer uma comunidade na Floresta Nacional dos Tapajós, que exploram parte da floresta dentro dos princípios corretíssimos de maneira sustentável, né? Que isso é uma cooperativa de nativos da região que chama Cooflona. E que tem em outros lugares também hoje da Amazônia. Então, para mim foi surpreendente. Esse ano eu fiz uma parte do meu trabalho lá e eles fazem essa exploração da floresta sob a supervisão do CMBio e é muito interessante. Enfim, eu fiquei muito feliz de ver e de encontrar pela primeira vez alguém respeitando a floresta e explorando a floresta corretamente. Isso é importante, né? É uma dádiva, né? Tipo assim, dentro desse nosso mar de desilusões. Que horror. Que horror. Mas eu acho que tem uma coisa também que eu acho muito legal, assim, no seu trabalho, que é a questão do conhecimento das maleabilidades das madeiras, né? Que é você ter realmente uma troca muito verdadeira com a madeira, né? Essa aqui me leva para este lugar porque ela tem essa capacidade de adaptação, essa outra tem essa outra maleabilidade, né? Eu acho isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Pequi, né? E casualmente lá na Amazônia eu vou buscar madeiras que normalmente o mercado não busca, justamente por não ter maleabilidade, né? Então, na verdade, eu funciono como um domador de madeira. Hugo França, domador de madeira. Até porque, assim, você vê um absurdo do mercado, né? A gente tem aí Olha, vou até me alongar um pouco mais nessa questão. Por exemplo, o mundo, o planeta, ele se divide, a grosso modo, em dois tipos de florestas, as tropicais e as boreais. As tropicais, que grande maioria, 80%, fica no hemisfério sul, e as boreais ficam todas no hemisfério norte. Uma floresta tropical, ela tem aí em torno entre 5 e 10 mil espécies, né? A gente nem sabe direito, principalmente aqui no Brasil, a gente ainda não conhece muitas espécies. E uma floresta boreal tem 17. 17? Então... Você tá brincando. 17 espécies? 17 espécies. Não é 17 mil, é 17. Eu fiquei esperando 1000 ali no final. Então, uma floresta boreal é um bioma muito simples e muito fácil de preservar. Domável, de certa forma, né? E completamente domável. E com essa pequena quantidade de árvores, mas árvores monumentais, enfim. É uma coisa muito diferente. Quando alguém que conhece lá essas florestas boreais, um europeu, um americano, alguém lá do hemisfério norte, entra em contato com uma floresta tropical, o cara não imagina que possa existir tanta diversidade junta. É o ar da fertilidade, né? É o ar da fertilidade. Bom, e aí o que acontece, né? A gente, com essa diversidade toda, né, a gente tem valorizadas num mercado de madeira ilegal no Brasil
27 espécies que são comercializadas num universo lá de entre 5 e 10 mil. Ou seja, quando você entra para desmatar, quando um madeireiro entra, né, numa floresta tropical para desmatar, ele vai lá desmatar lá um bioma assim, com uma diversidade muito grande para correr